Querido, eu mandei mensagem para vocês hoje, pedindo para que o máximo de pessoas pudesse estar aqui presente, porque algumas semanas atrás, eu estou assim com um acúmulo de mensagens para transmitir para vocês, mas algumas semanas atrás o Senhor me deu uma série de mensagens a respeito de um tema. Vocês sabem que eu nunca fui de fazer isso, nunca fui de pegar um tema em específico e falar a respeito só daquilo. Mas algumas semanas atrás Deus colocou no meu coração uma série de mensagens para nós abordarmos algo muito específico, que fala da restauração da alma. Eu quero chamar essa série de LIDE, diga LIDE, L-I-D-E, de lidar com algo, LIDE de lidar com alguma coisa. E por que eu estou dando esse nome para essa série? Porque existem muitas coisas que nós temos que lidar com elas nas nossas vidas. E vai ser assim, imagino eu, que uma série de 5 mensagens seguidas. Hoje, domingo, quarta que vem, domingo que vem, quarta que vem. Então é importante que você possa estar aqui para que você consiga assimilar toda a mensagem, ou a mensagem como um todo, e você não fique aí despercebido sem entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Obviamente, nem todos puderam estar aqui, e eu sei que daqui para frente, talvez um ou outro não venha. Se você não vier, eu espero que você possa acompanhar posteriormente as ministrações que são colocadas no nosso canal no YouTube. E lá você possa, então, entender melhor o que o Senhor quer falar conosco. Eu queria que você, bem rápido, abrisse a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 19. Eu vou ler esse versículo inicial, porque toda a mensagem, todas as mensagens terão como base o texto de Salmos 19. A ideia de todas as mensagens que você vai ouvir daqui até o final, tem como base fazer o que está escrito aqui em Salmos 19, verso 7. Todo mundo achou? Aqui diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Algumas versões vai estar aí, revigora a alma. Como é que está a sua versão? Tem versão diferente? Refrigera a alma, outras revigora a alma. É a mesma coisa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, eu escolhi o primeiro tema dessa série para nós falarmos, preste atenção, não quero ninguém conversando. Eu escolhi o primeiro tema dessa série para nós falarmos sobre algo que incomoda a gente. Veja, se nós vamos falar da restauração da alma, nós precisamos falar de tudo aquilo que fere a nossa alma. Amém? Amém. O que fere a sua alma? Muitas coisas. Muitos de nós somos ofendidinhos. Temos uma alma frágil, para não dizer atribulada. E o tema que nós vamos tratar nessa noite é sobre a ofensa. Por que eu escolhi a ofensa? Porque daqui por diante, se você não souber lidar com o que você vai ouvir, você vai ficar ofendido e todas as palavras que se seguirão, você não vai recebê-las. Então, o primeiro tema que nós vamos lidar é a ofensa. Eu creio que você sabe o que é isso, sim ou não? Muito bem. Alguns sabem o que é isso muito bem, até melhor do que o pastor. Se eu desse o microfone para alguns, talvez alguns aqui exporiam o tema até melhor do que eu, porque vivem muito bem ofendidos. E a restauração da nossa alma está ligada em lidar com ofensas. Porque veja, mais uma vez, a lei do Senhor é perfeita. E faz o quê? Diga, restaura. Só que uma alma ofendida não recebe a palavra que a restaura.
Então, o primeiro ponto é lidarmos com a ofensa. Posso ouvir um amém? E o meu objetivo aqui, querido, obviamente, não é ser resistido por você, mas ser ouvido por você. Então, eu vou tentar pregar essa palavra com muita mansidão, para tentar ser o mais... Que palavra eu posso usar? Hã? Não, claro não. O mais tolerável por você. Eu vou tentar ser manso, irmão, para que você tenha aquela compaixão tão grande de mim, você consiga me tolerar na minha intrepidez com o que eu vou falar. Porque quando eu sou muito incisivo em certas coisas, você acaba ficando ofendido comigo. Então assim, eu vou tentar ser bem light, na medida do possível, para que você consiga me ouvir, irmão, porque eu não quero que você me resista nessa noite. Quem está entendendo? Eu não quero que você me repila. Eu não recebo essa palavra. Não, eu quero ouvir você, ainda que remexendo aí nessa cadeira, você possa dizer assim, ainda com dor, eu recebo essa palavra. Quem recebe essa palavra? Então, querido, você só vai conseguir receber o que você vai ouvir aqui, se a sua capacidade de não se ofender for um ponto forte na sua vida. Não só com o que eu vou dizer, mas em tudo. Você vai receber críticas no decorrer de toda a sua vida, fora desse lugar. O ponto não é as pessoas que te criticam, mas como você lida com a crítica das pessoas. Se você permite com que a crítica delas ofenda você, ou você vai fazer com que a crítica delas entre por um ouvido e saia pelo outro. Nós somos muito bons, irmãos, por ouvirmos a verdade e deixar ela entrar no ouvido e sair pelo outro, mas quando se fala da crítica, ela entra aqui e ao invés dela sair aqui, ela desce para cá. É assim ou não é? Cadê as pessoas sinceras, como sempre? Então veja, querido, eu não quero ser inacessível a você e encontrar uma porta fechada na minha cara. Porque é isso que pode acontecer. Eu quero ler uma passagem que está em Provérbios, para te mostrar o que a ofensa faz. Pode abrir lá em Provérbios 18? Olha que terrível isso aqui, irmão. Sente o peso desse versículo de Provérbios 18, verso 19. Por isso que eu quero ser bem brando e bem manso com você, porque eu quero ser acessível e não inacessível a você. Eu não quero que você feche a porta na minha cara. Olha o que diz o verso 19. Provérbios 18, 19. Um irmão ofendido é mais inacessível, a minha versão diz isso, do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Olha aqui, pode olhar para mim agora. Se você for alguém ofendido, irmão, eu vou ser alguém inacessível a você. E se você é alguém ofendido, não importa quem seja aquele que te fale, se ele é mais ungido ou menos ungido. Se você está ofendido, você é alguém inacessível para receber a palavra que restaura você. É o que está dizendo aqui. Um irmão ofendido, ele é inacessível, ou seja, ninguém consegue ter acesso a você. Porque as suas dores, a sua ofensa, fechou você, fechou as suas portas. Veja, querido, na antiguidade, quando se fazia guerras, quando um exército inimigo cercava uma cidade, naquela época eles tinham o costume de fazer cercos contra as cidades, para guerrear contra elas. E o objetivo desses exércitos que faziam cerco contra aquela cidade era um. E geralmente a cidade que estava sendo atacada, ela fechava suas portas. Para quê? Para que o exército inimigo não passasse por elas. Só que o que acontece? Quando o cerco sobre uma cidade se estendia por muitos dias, era questão de tempo até com que começasse a faltar provisão, até com que começasse a faltar suprimento naquela cidade. Imagina a cena:
Aqui está uma cidade, tem um exército acampado ao redor dela. Só que essa cidade que está sendo atacada, ela fecha suas portas. E porque ela fecha suas portas, ninguém pode entrar e ninguém pode sair. E o que acontece? Porque está tudo fechado, aquelas pessoas que estão lá de dentro, elas não conseguem mais receber a provisão, o suprimento que vem de fora. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a ofensa, ela opera algo semelhante na vida daqueles que a recebem. A pessoa ofendida, o indivíduo, ele tranca suas portas e ele não permite as provisões e suprimentos entrarem por causa da sua ofensa. Uma pessoa ofendida é como uma cidade fortificada com as suas portas fechadas. Ele está ouvindo palavras que podem salvá-lo, ele está ouvindo palavras que podem resgatá-lo, ele está ouvindo palavras que podem abençoá-lo, mas porque ele está fechado, a provisão não pode entrar. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o poder da ofensa sobre você. Então pense, muitas vezes, antes de você ficar ofendido com quem quer que seja, principalmente com o seu pastor, porque o seu pastor é o que mais vai te ofender. Ou você acha que se você andasse com Jesus, como os discípulos andaram na época, você ia ficar só rindo de vento em polpa, com um sorriso ao outro, de um lado da orelha ao outro? Não, querido. Muitos que seguiram Jesus o abandonou, por quê? Porque ficaram ofendidos com o que ouviram de Jesus. Agora, você não pode ser mais essa pessoa, irmão. Chegou o tempo de você se libertar de si mesmo. Chegou o tempo de você ser restaurado na sua alma e vencer a ofensa. O ofendido, ele tem a tendência de tratar o ofensor como seu inimigo, irmão. E eu posso te dizer de verdade, o seu inimigo não é quem lhe diz a verdade. Nós tendemos a nos ofender com a verdade. O seu inimigo não é quem lhe diz a verdade. Mas aí você ouve a ofensa não, você ouve a verdade de alguém e fica ofendido. Aos seus olhos, aquele que te disse a verdade agora se torna seu inimigo. Sabe quem é seu inimigo? O seu inimigo é quem deseja que você fique aí ressentido com o que você ouviu. Esse é seu inimigo. Quem é que quer que você fique ressentido com o que você ouviu? É o próprio. Por isso, o primeiro conselho que eu quero te dar está em Provérbios também 19. Pode abrir aí? Nós lemos Provérbios 18, né? Avança o capítulo seguinte. Provérbios 19, verso 11, é o primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite. Olha o que diz aqui. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Agora, olha que delicioso isso aqui. Sua glória é ignorar as ofensas. Eu vou ler isso aqui de novo, porque isso aqui me dá água na boca. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Sabe o que eu aprendo de cara aqui? De cara eu aprendo algo. Ficar ofendido não é sábio. Pode olhar para mim, gente. De cara eu aprendo isso aqui. Porque olha o que está dizendo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. O que é paciência? É o conhecimento da paz no meio de algo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Ele está tão em paz consigo mesmo que as ofensas não o atingem mais. Ele está tão curado emocionalmente, na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, que as ofensas batem e caem. Não é bate e volta, porque já eu vou falar sobre isso. Bate e volta é quando alguém te ofende, você quer ofender de volta. Não, a ofensa bate em você, é a mesma coisa de bater no muro e cair. A sabedoria, só o José vai receber. A sabedoria de um homem lhe dá paciência, e a sua glória, o fruto da sua paciência, o fruto de ser sábio, ser paciente é o quê? É ignorar as ofensas. Então eu já aprendo de cara que ficar ofendido não é uma atitude sábia. Alguém ofendido não está demonstrando sabedoria. Porque a sabedoria de alguém lhe dá essa paciência, e a sua glória é não permitir com que ela se aloje em você.
Se você for sincero consigo mesmo, olhar para o seu interior, você vai ver que tem muitas coisas que estão alojadas aí dentro de você, que você permitiu descerem, se fundamentarem, criarem raízes e estão mantendo você doente, estão mantendo você infrutífero, incapaz de frutificar em si mesmo. Veja, eu vou ler aqui agora para você uma série de versículos, e aí eu vou ler 5 passagens diferentes. Você não vai conseguir abrir tão rápido. Se você for bom de Bíblia, você pode abrir, senão você apenas anota e depois você lê na sua casa. Eu vou ler 5 passagens diferentes, são 1 ou 2 versículos, porque eu quero te mostrar algo em comum nessas 5 passagens para que a gente continue falando sobre a ofensa. A primeira passagem que eu vou ler, e você vai falar assim, não tem nada a ver com o que você está falando, mas tem tudo a ver, está em Mateus capítulo 3, verso 7. Veja, aqui diz assim, só preste atenção. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Ele fez o quê? Agora, olha o que João Batista diz aos fariseus e saduceus. Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? A segunda passagem está em Mateus 15, verso 26 e 27. Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. A outra passagem está em Atos 20, 29, que diz, sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Paulo disse em Filipenses 3:2, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. João diz em Apocalipse 22:15, do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Eu te pergunto, o que todos esses versículos possuem em comum? O que é, Itamara? Fala aí, o que é? Ua! Vou te dizer o que todos esses versículos têm em comum, preste atenção. A forma de tratamento usado por cada pessoa aqui. A forma de tratamento usada por cada pessoa aqui é o que esses versículos têm em comum. Veja, você vai entender. Sei que você não entendeu o que eu acabei de dizer, mas veja. João Batista chama os fariseus e saduceus de raça de víboras. Isso é, cobras. Veja, Jesus chamou uma mulher de cachorra. Comumente falando, cadela. Repare que eu só li versículos onde eles estão tratando pessoas como animais. Você conseguiu perceber isso aqui? A forma de tratamento de todos eles é a mesma. Veja, João Batista chama os saduceus e fariseus de raça de víbora, de cobra. O que isso tem a ver com ofensa? Já você vai entender. Jesus chama uma mulher de cadela. E coitado se é o pastor que faz isso. Paulo chama outros de lobos ferozes. Em Filipenses ele manda ter cuidado com os cães. Em Apocalipse João diz que ficarão de fora da cidade de Deus os cães. E há muitos outros adjetivos dentro da palavra que são usados para descrever alguns, como por exemplo, porcos, como por exemplo, cavalos. Não seja como o cavalo que precisa de freios, de rédeas para conduzir, ou como a mula, ou como o jumento. A Bíblia fala de porcos. Todos esses adjetivos, queridos, são usados pela palavra para descrever pessoas, para descrever coisas. E você acha que é só esses? Tem muitos outros, já eu vou te citar outros exemplos. Agora eu te pergunto, querido, preste atenção, porque aqui entra você agora e a sua ofensa. Se você fosse adjetivado com algum desses nomes, como que você se sentiria? Entendeu porque eu li todos esses versículos? Agora você entendeu? Pegou de qual que é? Se eu te chamasse de cão, se eu te chamasse de cobra, se eu te chamasse de lobo devorador, se eu te chamasse de porco, como é que você ia ficar com isso?
Você ia dar risada para mim e falar: pastor, eu sou mesmo. Você ia ficar ofendido, sim ou não? Agora eu te pergunto, querido, quem é que deu esses adjetivos aqui para essas pessoas? Quem deu esses adjetivos aqui, irmão, para essas pessoas? Jesus, João Batista, Paulo, o apóstolo João. Esses adjetivos não vieram do pastor, mas se o pastor te falar alguma dessas coisas, coitado do pastor. Mas Jesus aqui, e tantos outros, está adjetivando pessoas. Você está entendendo onde eu quero chegar? A Bíblia, querido, ela está cheia de figuras para representar coisas e pessoas. Eu não estou te dando esses exemplos para dizer que eu vou ficar chamando você de cachorro. Agora veja, vou te dar outros exemplos. Você acha que é só isso? Judas capítulo 1, se você for lá no livro de Judas, olha só o que Judas chama alguns indivíduos. Judas chama alguns indivíduos de nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores sem frutos, duplamente mortas, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujeiras, estrelas errantes. Imagina eu te falando isso aqui, irmão. E os adjetivos não param. O que eu quero te mostrar nessa noite é que você precisa aprender a lidar com palavras pesadas e contra elas não se ofender. É isso que eu quero que você entenda. Você é capaz de lidar com palavras pesadas sem se ofender? Ou qualquer coisinha tira você do eixo? Qualquer coisinha faz você ficar um mês sem vir na igreja. Não vou mais lá. Estou de mal. Não quero saber mais. É sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Superando as ofensas. Lide com ela do jeito que é preciso, irmão. E o jeito de lidar com as ofensas não é devolvendo na mesma moeda. O que um ofensor costuma fazer? Muitas coisas. Uma delas, devolver na mesma moeda. Vem falar para mim, irmão, não vem com hipocrisia não. Vem falar para mim que quando alguém te ofende, você fica quietinho. Se você fica, parabéns. Mas na maioria das vezes, quando te ofende, você devolve, te taca uma pedra, mas você devolve uma rocha sobre a cabeça do indivíduo. E veja o conselho, querido, preste atenção. O apóstolo Pedro nos dá um conselho em 1 Pedro 3,9. Olha que conselho maravilhoso para nós lidarmos com a ofensa. Veja o conselho que nos cabe aqui. 1 Pedro 3,9, ele diz o seguinte: não retribuindo mal com mal, tampouco ofensa com ofensa. Ao contrário, o que você tem que fazer? Abençoai. Porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados, a fim de também receberdes bênção como herança. Se eu e você tivermos juízo, nós vamos fazer isso aqui quando nos ofenderem. Agora, se nós ficarmos ofendidinhos, ao invés de abençoarmos, é ofensa de volta, é retribuir mal com mal. Falou de mim, eu vou falar mal também, não estou nem aí. Ora, irmão, aqui Pedro diz que você foi convocado, querido, é para receber bênção como herança e não maldição. Querido, a nossa espiritualidade, ela não é medida se estamos com a razão ou não, mas se estamos pagando na mesma moeda o mal que se nos faz. Você não é espiritual se você está com razão, você é espiritual se alguém te faz mal e você paga o mal com o bem. É aí que eu vejo quem é você. Não é, mas o fulano me ofendeu, e eu não estou errado, pastor, errado está o fulano, então eu vou descer a burdoada nele, porque eu tenho razão. Aí você vai lá e o mal que te fizeram você devolve, aí você acha que você está sendo espiritual. Você não está sendo espiritual, porque a sua espiritualidade é demonstrada quando você paga o mal com o bem. Quando alguém te ofende, você não ofende de volta.
Ela é medida pela capacidade que temos de abençoar aqueles que nos ofendem. É exatamente isso que Pedro está dizendo aqui: abençoai, porquanto foi justamente para esse propósito que fostes convocados. Os cristãos, como eu disse domingo, quem veio aqui no culto domingo? O que eu preguei domingo? Pesado, hein, irmão? Pesado. Eu preguei pular a corda? Eu entendi ela falando pular a corda. Eu falei, meu Deus do céu. Oxi. O problema, irmão, é que os cristãos, eles entraram numa jornada, num caminho, numa empreitada, e eles não aprenderam a fazer o cálculo que isso vai lhes custar. Eu falei isso domingo. E eles não se prepararam para as adversidades que enfrentarão no caminho, inclusive as ofensas que eles vão ter que lidar. Quer um outro exemplo de Pedro? Capítulo 4, verso 1. Olha o que ele continua dizendo. Ora, tendo Cristo, quem? Sofrido na carne, armai-vos. Repita essa palavra, armai-vos. Você vai tomar uma lambada agora por causa dessa palavra. Armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Veja isso. Esse armai-vos é literalmente você se revestir com armas. É como se fosse um soldado que impunha suas armas, que ele pega na sua arma, que ele está pronto para fazer algo. Pedro diz aqui, tendo o mesmo pensamento que Cristo, armai-vos, ou seja, eu penso como ele, então eu tomo as armas dele. Eu estou pronto como ele está pronto, mas para quê? O armai-vos aqui, querido, não é para você devolver de volta ofensa com ofensa. Aqui ele está mandando você se armar com o mesmo pensamento que houve em Cristo. E ele diz, o que aconteceu com Cristo? Que Cristo sofreu. Qual é o pensamento que você tem que armar? Espera aí. Cristo sofreu injustamente, Cristo foi ofendido, caluniado. Falaram mal dele injustamente. Então eu tenho que ter o mesmo pensamento, vão me ofender. E assim como Cristo sofreu, eu tenho que sofrer como ele. Eu não tenho que devolver a ofensa, eu não tenho que viver ofendido, eu não tenho que andar sangrando, eu não tenho que andar porque alguém me ofendeu, sair falando que alguém me ofendeu. Quem está entendendo aqui, pelo amor de Deus? Você se ofende por várias razões, querido. Em alguns momentos, os erros alheios te ofendem, mas você precisa estar pronto com o mesmo pensamento que Jesus, que ele teria que lidar com o erro alheio. Às vezes, vão errar com você sem causa aparente, sem nenhuma razão. Às vezes alguém vai fazer algo e na cabeça dela, o pensamento daquela pessoa nem é fazer mal para você, mas ela fez alguma coisa que ofendeu você. Paciência, diga paciência. Lide com isso. Mas como que nós fazemos? Nos armamos, mas não é para lidar da maneira como Jesus faria. Nos armamos para devolver ao outro a ofensa a mim cometida. É difícil, querido, resistirmos à necessidade de não ofendermos de volta, ou é fácil? Irmão, tem gente que já anda com 3 oitão até a tampa, já engatilhado. O Otávio ali, Fábio, já falei que você não sentar mais do lado do seu irmão, cara. Quem tem isso aí não precisa de acusador não, né, velho? Tem gente que já anda com o trabuco aqui na cintura, já com o tambor cheio, e ele já anda aqui com o cão. Sabe o que é o cão? Não é o animal não, o cão é aquela parte da arma, né, que faz o acionamento. Aqui é o gatilho, mas quando o cão ele é acionado, ele dispara a munição. Tem gente que já anda com a arma aqui com o cão já acionado, na hora que a ofensa vem, ele já é igual faroeste. Só é na beiça do caboclo. Mas é difícil nós resistirmos à necessidade de não ofendermos de volta. Você até pode, agora preste atenção, vamos lá, preste atenção, porque senão eu vou demorar demais. Você pode até não verbalizar a ofensa de volta. Pastor, eu fiquei ofendido, mas eu não verbalizei. Ok, isso é bom? Depende. É bom se você não ficar guardando ela no seu coração, porque tem gente que não verbaliza, mas guarda ela no coração, e isso faz tanto
tanto mal quanto se você tivesse devolvido a palavra. Você não pode ficar guardando nada no seu coração, irmão. Eu não devolvi o mal com o mal, eu não falei o mal que falaram para mim de volta. Então não guarda no seu coração. Porque se você mantiver isso aí dentro de você, que vai te fazer mal. Quem está entendendo? Porque alguém ofendido vai se tornar alguém inflamado. Ardendo em brasas por dentro. Todo mundo aqui sabe o que é isso. E sem dúvidas alguma, poderá fazer com que você dê lugar ao diabo. Quantas vezes você não deu lugar para o seu inimigo? Porque você ficou ofendido. E se você der lugar, querido, sabe o que ele vai fazer? Ele vai explorar tudo o que puder para que esse fogo dentro de você pegue em outros. Estou ofendido. Aí vem o diabo e joga gasolina no fogo da ofensa. E aí pega em você e pega nos outros. Aí quando você vai olhar para o fulano do lado está sapecado com o fogo que já consome aí você por dentro. Você olha para o fulano, você está cheirando queimado. O que aconteceu? Rapaz, mas você pegou fogo? Rapaz, eu peguei fogo. Por que você pegou fogo? Porque a ofensa do outro queimou você. Uma pessoa ofendida, a tendência de uma pessoa ofendida é ser inflamada. Por isso que você não pode guardar no seu coração a ofensa. Porque senão o diabo vai tacar gasolina aí, irmão. E aí não vai ficar só em você não. Porque se você fica ofendido, você procura outros ofendidos para falar do seu problema. E aí o fogo só vai se alastrando. Quando você olha, quem que alimentou aquilo? A chama do inferno. Alguém ofendido certamente ficará amargurado e sangrará por onde quer que passe. Você conhece pessoas que andam sangrando? As sinceras. Pessoas assim querem que compremos a briga delas. Agora segura aí que eu vou falar um negócio aqui seríssimo. Repara para você ver se não é assim. Quando alguém está ofendido, aquela pessoa vai querer trazer você para o lado dela e ela vai querer que você compre a briga dela. Não compre a briga de ninguém que está ofendido. Porque senão vai sobrar para você. E não dê ouvidos para a ofensa de alguém que está brigado com outra pessoa. Quem está me entendendo, diga amém. E se nós não compramos a briga de alguém ofendido, sabe o que acaba acontecendo? Nós também entramos na lista daquele que está ofendido. Olha lá, o pastor fez algo contra mim, falou algo contra mim, e você também não quis comprar, então agora você também está na minha lista negra. Então, meu irmão, entra na lista negra, mas não entra na lista da ofensa da pessoa. Eu quero lhe mostrar, querido, o quão prejudicial a ofensa pode ser e o quanto ela pode roubar de você o seu milagre. Escute, isso aqui é seríssimo. A ofensa rouba o milagre das pessoas. Repita isso comigo, a ofensa rouba o meu milagre. Eu vou pegar um texto aqui que eu li para te mostrar isso. Um dos textos que eu li, Jesus está chamando a mulher de cadela, cachorra. Irmão, eu não consigo nem imaginar eu fazendo um negócio desse. Eu falando para fulano, cachorra. No mínimo, irmão, eu vou ser caluniado e difamado se eu não for processado. É assim ou não é, irmão? Com essa geração mimizenta de hoje, fraca, sem moral, sem firmeza, sem fundamento, sem vida com Deus, geração fraca que não sabe lidar com nada. O pastor me chamou de cachorra, vou processar ele. Processa a Bíblia, irmão, processa Jesus, faz igual um louco aí. Há muitos anos atrás eu vi um noticiário que tinha alguém processando Deus, porque o sol estava quente demais. De quem que ele ia receber, né, Zé? Talvez da igreja, né? Talvez viesse cobrar da igreja. Vocês que é o representante de Deus, vai cobrar da igreja, a igreja que pague. Mas vamos pegar o exemplo aqui dessa mulher que Jesus chama de cachorra. Veja, escute, olha aqui agora, não perde isso. O que foi o diferencial para aquela mulher receber o milagre dela? Não ficar ofendida com a palavra de Jesus.
Muitos de nós aqui deixamos de receber o nosso milagre porque estamos ficando ofendidos com aquilo que nós estamos ouvindo, mesmo sendo a verdade. Essa mulher aqui, querido, não deixou aquilo que Jesus falou para ela ofendê-la. Cachorra. Aí ela vira e diz: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E querido, a atitude dessa mulher foi tão louvável aos olhos de Jesus, que Jesus enaltece ela pelo tamanho da fé que ela demonstrou. Alguns aqui iam demonstrar o tamanho da ofensa que estava. O beiço ia cair, isso se alguém passasse ia tropeçar. Mas aqui Jesus faz o quê? Jesus enaltece a resposta daquela mulher. Ele fala: cachorra. Mas ela fala: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos. E aí ele fala: mulher, grande é a sua fé. Que fé é essa, mulher? Veja, a expressão de Jesus no verso 28 é assim: ó mulher. Esse ó denota alguém admirado pela atitude que ela teve. É isso que Jesus está querendo demonstrar. Ele ficou admirado com a atitude dela, maravilhado com o que ouviu. Essa atitude aos olhos de Jesus foi tão elevada que ele diz: grande é a tua fé. O que fez essa mulher receber o seu milagre? Porque a filha dela estava precisando de algo. Foi não ficar ofendido com o que ouviu de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos que reconsiderar o tipo de fé que nós estamos carregando. Porque ela deve nos levar além das ofensas sofridas. Irmão, desculpa, posso ser muito sincero e talvez você vai ficar ofendido comigo agora. Não gostaria, mas eu não tenho controle sobre o que você vai fazer. Mas você tem que reconsiderar o tipo de fé que você está carregando. Porque a sua fé precisa te levar além das suas ofensas. Além das ofensas que você ouve. Se a sua fé não te leva além das ofensas, a sua fé não está firmada na palavra, está firmada em si mesmo, está firmada em outra pessoa. Mas a nossa fé tem que nos levar além da ofensa. É doído ver tanta gente abrir mão da igreja por causa de ofensas. Essa fé professada por nós precisa ser desenvolvida, irmão, aumentada. Lembra que os discípulos pediram para Jesus lhes aumentar a fé para que eles pudessem perdoar com maior frequência? Lembra disso? Veja a passagem, eu vou ler para você. Lucas 17, do verso 3 ao 5. Preste atenção ao que eu vou te ensinar aqui agora. Os discípulos de Jesus pedem algo para ele. Olha o que diz aqui: tende cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, isso envolve a ofensa, repreende-o. E caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, por 7 vezes vier ter contigo dizendo: arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a nossa fé. Agora eu te faço a simples pergunta: o que de acho tem aumentar a fé com o perdão? Explica para mim. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ora, o que tem a ver a minha fé com o perdão? Já vou te explicar, agora não. Mas preste atenção. Você não necessita da fé apenas para crer em Jesus, mas para superar as feridas. Olha para mim. Você não precisa de fé só para seguir Jesus, não, mas para superar suas feridas, para perdoar e tantas outras coisas. Os cristãos param no meio do caminho e por isso deixam de continuar se desenvolvendo. Sabe o que você precisa? Aumentar a sua fé. Porque a sua fé firmada em Jesus vai levar você além das ofensas. Assim como a sua fé firmada em Jesus vai fazer você perdoar mais. Quem está entendendo? Desenvolver significa sair de dentro de si, irmão. Desenvolva a sua fé. Isso significa desenvolver. A palavra é desenvolver. É tirar você de dentro de si mesmo. Você está precisando sair de dentro de si mesmo. Sair de dentro da sua própria ofensa. Sair de dentro do seu próprio ressentimento. Sair de dentro da sua própria mágoa. Sair de dentro daquilo que está te limitando. Nós precisamos ir para fora e é tanta coisa que precisamos aprender a lidar, irmão. Por isso o nome dessa série é Lide. Você tem que aprender a lidar com muitas coisas. Veja, nos ofendemos com o mínimo que se nos é feito ou dito. Irmão, agora eu vou contar um negócio. Eu já presenciei ofensas tão tolas, tão mínimas, tão pequenas, tão insignificantes, tão
ínfimas, que não dá para acreditar que o fulano ficou ofendido. Coisa, assim, ó, vou só te dar um exemplo só para você entender. Ofensas que, tipo assim, se eu espirrar, a pessoa fica ofendida. De tão ínfimo que é. Eu já vi gente se ofender por coisa tão fútil, inútil, desprezível, que na sua cabeça você olha e fala assim, cara, não acredito que você ficou ofendido com isso. Não, não tem cabimento. Não, isso aqui, não, o Senhor me leva. Me leva porque eu achei que eu já tinha visto de tudo, mas o fulano ficou ofendido com isso aqui. Eu respirei, o fulano ficou ofendido. Tem gente que é assim. Espero que você não seja. Agora veja, Bill Johnson, quem? Bill Johnson, olha o que ele diz. Meu irmão, isso aqui é poderosíssimo. Bill Johnson diz que o espírito da ofensa lhe dará a capacidade de ouvir coisas que não foram ditas. O espírito da ofensa lhe dará a capacidade de ouvir coisas que não foram ditas. Às vezes você ouve uma coisinha aqui e você fica ofendido, mas quando você repassa isso para frente, você repassa 1000 vezes mais. Você já repassa como se fosse de outra forma, sabe, num grau muito mais elevado, porque o espírito da ofensa deu a você a capacidade de ouvir além daquilo que você realmente ouviu. E aí o mal está feito, porque você foi, passando para frente. Pastor, mas nem todo mundo é forte na fé para superar as ofensas. E é preciso, pastor, suportar os fracos na fé. Quem já ouviu isso? Pastor, você tem que suportar os fracos na fé. Isso é verdade mesmo, a Bíblia diz isso. Mas não significa que os fracos na fé devam passar toda a sua vida sendo fracos. Alguém fraco na fé precisa se desenvolver, irmão. Alguém fraco na fé precisa aprender a superar o mínimo. Caso contrário, os fracos correm um perigo de se perderem no caminho. E você, querido, não ajuda um fraco lhe dando tapinha nas costas e o deixando como está. Você o incentiva e o ensina a se desenvolver para deixar de ser fraco. Quando eu comecei a pedalar, eu era extremamente fraco. Hoje eu sou só fraco, porque o extremamente ficou para trás. Mas como que eu comecei a me desenvolver? Andando com quem andava mais do que eu, pedalando com quem pedalava mais do que eu. Então eu fui sendo fortalecido. Então antes eu era extremamente fraco, agora eu sou só fraco. É assim que você ajuda um fraco, colocando-os ao lado de quem os pode ajudar e incentivar. Você não ajuda um fraco colocando ao lado de outro fraco. Você ajuda um fraco colocando ao lado de alguém que já superou algo, que sabe lidar com aquilo. Mas você quer ficar fraco e quer que eu fique dando tapinha nas suas costas, te incentivando e falando aquilo que agrada seus ouvidos. Eu não vou falar aquilo que agrada seus ouvidos, eu vou falar aquilo que restaura a sua alma. Eu vou falar aquilo que você precisa ouvir, você gostando ou não. Então aprenda a lidar logo com isso. Mas você não se permitirá ser incentivado por mim ou qualquer outro se você se ofende tão facilmente comigo como qualquer outro. Não deixe ofensa continuar roubando seu milagre. Lide com ela. Peça a Deus a capacidade de superá-la. Assim como os discípulos pediram a Jesus para lhes aumentar a fé para perdoar. Um espírito certo responde certo, irmão. Ofensa é um espírito errado. O espírito certo responde certo. Porque ele está aberto ao tratamento, ao aperfeiçoamento da alma. Se você tiver o espírito certo, a sua alma vai ser restaurada. Mas se o espírito que te governa é de ofensa, você vai ser um mimizento para o resto da sua vida. Você vai ser alguém que o tempo todo vai querer ter outro do seu lado lambendo as suas feridas. Sabe quem lambe as feridas? Os cães. Você não precisa de cães ao seu lado lambendo a sua ferida. Você precisa de homens e mulheres que vão curar você. Mas homens e mulheres que vão curar você não vão falar coisas agradáveis aos seus ouvidos. As sinceras aí. Sabe, nós já poderíamos ter superado algumas coisas pelo simples fato de sermos mansos. Diga comigo, manso. Se você fosse mais manso, você não teria brigado muitas ofensas dentro de si. Mas você é muito explosivo, muito reativo.
Você não é aquela... Quem já viu uma dinamite de perto? Uma dinamite. Vocês nunca viram, né? Não é explodindo não, é a dinamite mesmo. Sem tacar sem explodir. A dinamite, ela tem um barbante nela, né? Claro, essas daí, as mais modernas não tem isso, né? Mas antigamente era assim, um pavio, né? Que era um barbante, você acendia ela ali, tem gente que o pavio dela é o cotoquinho, assim, ó. Na hora que acende, já explode. É muito reativo. Você não pode ser reativo, irmão. Acendeu o fogo, já explodiu. Se você aprender a ser manso, querido, o seu pavio vai ser mais longo, você vai demorar mais para explodir. Todos nós somos iguais perante o Senhor, mas nos destoamos quanto à maneira como escolhemos viver. Preste atenção, gente, vamos lá, terminei não. Quanto mais vocês ficar enrolando aí, mais eu demoro aqui. E eu tenho muita coisa para falar. Nós destoamos quanto à maneira como escolhemos viver, embora todos sejamos iguais perante o Senhor. Porém, alguns preferem viver sangrando, deixando as suas marcas de ofensa pelo caminho. As suas feridas ferem. Ai, meu Deus, presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Tem muita gente que escolheu percorrer o caminho sangrando. A ofensa deles, as feridas deles estão ferindo, mas as suas feridas não foram feitas para ferir, as suas feridas foram feitas para curar. Está escrito: pelas feridas dele nós fomos sarados. Por suas feridas você tem que sarar outras pessoas. Só que se você está ofendido e você sai ofendendo, as suas feridas estão fazendo mais feridas em alguém. As suas feridas é para gerar cura em você e em outras pessoas. Mas infelizmente elas acabam contaminando-nos cada vez mais. O Senhor está passando pelo seu caminho, irmão. Toque nele para você receber a sua cura. Não continue a sua jornada por anos como aquela mulher que sangrava constantemente, buscando se resolver em tantas coisas, mas o seu problema continuava lá. Até que Jesus passa por ela. Eu quero te dar uma palavra, ele está aqui nessa noite, passando para o seu povo. Toque nele. Estanque, querido, esse sangramento que a ofensa causou em você. Estanque. Se ele está aqui, como ele estava para aquela mulher, e ele está aqui, alguém tem dúvida? Aquela mulher tocou nele e o sangramento estancou. 18 anos. Toca nele, querido, para que essa ofensa, esse sangramento causado pela ofensa, se for o pastor que te fez, se foi o seu esposo, a sua esposa, o seu não sei quem que te fez, toca nele, isso vai estancar, vai parar de sangrar. A Bíblia diz assim, querido: no que depender de vocês, tenham paz com todos. Eu quero ter paz com você, cabe a você desejar a mesma coisa comigo e com qualquer outra pessoa. Quem quer ter paz aqui? Você não pode ter paz e razão ao mesmo tempo, você tem que ter um ou outro. Quem aqui quer paz? Amém. Então você já se prepara para não ter razão. Eu falo para minha esposa, eu falo para ela: você quer paz ou você quer ter razão? Ela fala assim: eu quero paz porque razão eu já tenho. Eu quero paz, que razão eu já tenho. Mas se você quer viver em paz com as pessoas, se prepare para não ter razão. Porque na sua razão você vai querer fazer guerra com o outro. Agora, a pergunta cabal. Cheguei no meio da palavra. Até 9 horas eu termino. Como não ficar ofendido ou como aprender a pouco superar a ofensa? Essa aqui é a pergunta que você tem que entender e daqui para frente eu vou te ensinar a resposta. Eu posso lhe dizer 3 coisas. Número 1. Aí você pode anotar se você quiser. A primeira coisa para você não ficar ofendido ou começar a superar a ofensa pouco a pouco. Número 1. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente.
Diga sabedoria. Quem quer sabedoria? Peça essa sabedoria. Como um dos textos de Provérbios que eu li aqui. Preste atenção. Um dos textos de Provérbios que eu li diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Você quer aprender a lidar com a ofensa? Primeira coisa, peça sabedoria. Porque então ela vai te dar paciência, para que você ignore as ofensas. E agora ouça! Sabedoria não é mero conhecimento. Por isso que tem gente que é cabeção apenas. Ele não é sábio. Ele só tem uma cabeça grande, cheia de informações, mas na hora que ele precisa pôr em prática o conhecimento, ele é incapaz de fazer isso. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento que você tem capacidade de agir em cima daquilo, de praticar aquilo. Isso é sabedoria. Sabedoria é conhecer algo e ter a capacidade de agir em cima daquilo. Então, quando você tem sabedoria, você tem a capacidade de não ficar ressentido, de não ficar ofendido. Ou seja, você entende que ficar ofendido te faz mal, então você escolhe agir com perdão a quem te ofende, ao invés de ficar ressentido ou pagar na mesma moeda. Isso é sabedoria. Não adianta você ter conceito de um monte de coisa e alguém te ofende, e aí o seu conceito adiantou no quê para você? Agora, se você tem conceito de um monte de coisa, alguém te ofende, você resolve colocar isso em prática, e ao invés de ficar ofendido, você perdoa, então você agiu com sabedoria. Por isso você precisa pedir o quê? Sabedoria, esse é o primeiro ponto. E Tiago diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então você já começa a primeira coisa, para você ter sua alma restaurada, vá para Deus e fala: Senhor, me dá sabedoria. Número 2, faça como os discípulos fizeram, porque eles pedem para que Jesus aumente a fé deles para superar ou para perdoar. Você tem que fazer a mesma coisa que os discípulos. Senhor, eu não consigo superar essa dor que essa ofensa me causou. Mas lembre-se, os discípulos pediram a capacidade de ter fé para poder perdoar. Você pode fazer a mesma coisa, pedir para que Ele aumente a sua fé para que você supere as ofensas. Você pode fazer a mesma coisa. Agora veja isso, vou voltar lá atrás. Perdão é algo sentimental? Não. Agora nós vamos entender por que os discípulos pediram fé para perdoar. Por isso eu te fiz aquela pergunta lá atrás. O que tem a ver aumentar a fé com perdão? Eu te pergunto, perdão é sentimental? Não. Se perdão fosse algo sentimental, qual a necessidade de fé para expressá-la? Porque fé é algo espiritual. Então por que os discípulos pedem um acréscimo de fé para perdoar? Agora ouça. Porque perdão não está baseado em quem o outro é e o que o outro faz ou como você está sentindo, mas em quem Cristo é e o que Cristo faz. Por isso eles pedem, aumenta-nos a fé. Ora, perdão não é sentimental, irmão. Se fosse sentimental, como muitos de nós achamos, né? Eu vou perdoar alguém quando eu me sentir bem, eu vou deixar, eu vou esquecer. E esquecer de algo simplesmente não garante, querido, que você não vai se ofender de novo com aquela pessoa. Você tem que ser curado, para que a ofensa não pegue mais você. Mas veja, então eles pedem para que Jesus aumente essa fé, para que o perdão seja liberado mais intensamente. Você não pode impedir alguém de te ofender, irmão, mas você pode impedir com que ela ganhe lugar em você por causa do que Cristo é e do que Cristo faz. Fala para ele: Senhor, aumenta a fé em mim, para que eu não ande mais em ofensa, porque a ofensa, escute, a ofensa não está baseada em quem o outro é ou no que o outro faz. Eu escolho andar em quem você é e em quem você faz, no que você faz. É isso que nós precisamos. Está escrito em Romanos 15, 13, Paulo disse isso aqui, olha: as ofensas dos que te ofenderam caíram sobre mim. Está falando sobre Jesus Cristo.
as ofensas do que te ofenderam caíram sobre mim. Ou seja, quando elas vêm sobre você, você tem a escolha de colocá-las em Jesus ao invés de tomá-las para si. Quando você pede, Senhor, aumenta a minha fé para não andar em ofensa, o que você está falando para Ele é exatamente isso aqui. Me dá a capacidade, Senhor, de andar em Ti, de colocar as ofensas que lançam sobre mim, colocá-las em Ti, porque o Senhor disse que as ofensas que caíam sobre outros foram levadas sobre Ti. Você tem a escolha, irmão, de abrigar a ofensa ou de lançar essa ofensa em Jesus. O que você vai escolher? E número 3, a capacidade de não viver ofendido está intimamente ligada com quem vive com Cristo. O discípulo, ele é discípulo porque faz o que vê seu mestre fazendo. Ou você acha que se chama de discípulo aquele que está fazendo diferente de Jesus? Não. O discípulo, ele é chamado de discípulo porque ele está vendo o que Jesus está fazendo, e ele está replicando o que Jesus está fazendo. Você viu os discípulos de Jesus replicando a ofensa? Por quê? Porque Jesus não vivia ofendido. Você é discípulo? Você é discípulo? Será que eu levantei dúvida no seu coração? Você é discípulo? Por que você vive ofendido? Porque o discípulo é discípulo porque ele faz o que vê o seu mestre fazendo. Não, pastor, eu sou discípulo, mas você vive ofendido? Então eu sei a resposta. O problema é que você não está andando com Cristo. Porque quem anda com Cristo, querido, quem vive com Ele, vai imitar as obras que Ele imitou, que Ele fez. É simples assim. O discípulo aprende de um lugar, e esse lugar é na companhia de Jesus. O discípulo reproduz de uma pessoa, da pessoa de Jesus e não de si mesmo. Então, se Jesus não está abrigando ofensas, por que você escolhe abrigá-las? Então, o meu ponto é, e eu vou terminar, a restauração da alma passa pela companhia de quem você está e pelas palavras que você tem te definido. Quer sua alma restaurada? Olhe para a companhia de quem você tem estado e olhe para quais palavras têm definido você. Não deixe as ofensas definirem você, porque ofensas muitas vezes vêm em palavra. Não deixe palavras ofensivas definirem quem você é. A restauração da alma passa por essa companhia e pelas palavras que tem te definido, porque o texto que nós lemos de Salmos diz: a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, ela define você e não as ofensas te definem. Por isso, querido, você tem que se dispor a estar com Ele. Pelo amor de Deus, irmão, isso aqui é a base da vida cristã. Olha aqui, eu estou terminando. A base da vida cristã é estar com Ele. Essa é a base da vida cristã. Você tem que se dispor a estar com Ele. E eu sei quem irá superar as suas ofensas. Quem tem estado com Ele e permitido a sua palavra ser a sua condição. São essas pessoas. Se você está com Ele, está permitindo a palavra dEle se tornar a sua condição, você vai superar as ofensas. Se não, querido, você vai recebê-las todas as vezes que alguém fizer alguma coisa contra ti. E chegou a hora de não ficarmos parados mais no que fazemos contra nós, ou que se fazem contra nós, mas no que Cristo fez por nós. Decida hoje se desapegar dessa ofensa e receba a restauração sobre a sua alma. Chegou o seu dia, irmão. Vou dizer de novo, chegou o seu dia. Hoje é a noite que Deus começa a restaurar a sua alma. Da próxima vez que você ouvir algo, seja verdade ou não seja verdade, você tem duas escolhas: deixar ela se alojar dentro de você ou lançá-la sobre Cristo. O que você vai escolher fazer? Pastor, mas eu tenho razão. Mais uma vez eu te digo, você prefere ter paz ou você prefere ter razão? Porque se você se apoiar na sua razão, você vai fazer guerra. Mas ele me fez mal, e aí você acha que o mal que ele te fez te habilita para fazer o mal de volta, para ofender de volta. Não, essa é a sua escolha, irmão. E aí, à medida em que você vai escolhendo agir de maneira diferente, querido, por causa da palavra que está operando no seu interior, o que você acha que é a consequência disso? É você cada vez mais saudável emocionalmente. É a sua alma sendo restaurada cada vez mais, e você aprendendo a andar a segunda milha, dar a outra face. Me ofendeu mesmo, não tem problema não.
Me ofendeu de novo, não tem problema não. Me ofendeu de novo, não tem problema não. Quantas vezes você é capaz de ser ofendido por alguém e perdoar, irmão? Talvez o próximo tema dessa série vai ser o perdão. Ele é um dos temas. Não sei se vai ser a próxima a seguir, mas vai ser um deles. Nós vamos falar sobre o perdão. Deixe essa palavra operar dentro de você, a razão pela qual ela está sendo designada a você nessa noite. Deus quer curar você, irmão. Chega de sangrar pelo meio do caminho. Chega de derramar fogo estranho. Porque fogo sobre os outros você tem que derramar. Você não pode derramar fogo estranho. Chega de derramar fogo estranho. Fogo estranho é fogo do inferno. É alguém que está inflamado pelo fogo do inferno, está ofendido e vai lá e derrama fogo sobre a vida de outras pessoas. E aí a coisa feia está feita. Quem entendeu essa palavra? Essa aqui eu poderia falar muito mais sobre isso, mas por hora nos basta. Entenda essas 3 coisas. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.